Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, conhecido como Camilo Castelo Branco, nasceu em Lisboa aos 16 de março de 1825 e morreu em São Miguel de Seide com 65 anos de idade. Obsediado, pessimista, dono de uma grande inteligência e cultura, um dos maiores escritores portugueses, foi atingido por uma doença nos olhos que o levou à cegueira completa. Consultou vários médicos e no dia 1º de junho de 1890 foi consultado em sua própria residência por renomado especialista. Sem poder arrancar do médico a verdade sobre a doença, Camilo ficou à escuta, enquanto o oculista dava sua opinião à sua esposa, Ana Plácio. Aí, o escritor ficou sabendo que sua cegueira se tratava de um caso perdido. Voltou ao quarto e deu um tiro no ouvido. A ideia de suicídio perseguia Camilo fazia tempo, e prova disso é a carta que deixou, datada de 3 anos antes. Eis trechos de sua extensa carta de adeus. 26 de novembro de 1886. Meus padecimentos estão se complicando e levando-me ao suicídio. Esta vontade de me matar vem de longe, e acredito que o momento supremo não terei a firmeza suficiente para escrever estas linhas. Escrevo-as hoje, antecipando-me a hora final. Minha vida foi muito feliz. Quem me conhece não deve chorar minha morte. Quando se ler este papel, já estarei gozando as primeiras de repouso. Não deixo nada, deixo um exemplo. Seja bom e virtuoso, quem eu puder ser. Camilo Castelo Branco. Mas, longe de encontrar o repouso que a si mesmo prometera, o pobre escritor encontrou remorsos, sofrimentos, dores, visões aterradoras, um cenário infernal, sem um mínimo descanso. Mais de 20 anos depois da morte, depois de sofrer um horripilante local onde padeceu as mais negras misérias, passou a mandar mensagens psicografadas para a terra. Eis um trecho de uma de suas cartas. Peço aos que me lerem que acreditem no que digo sem experimentar. O desastre será irremediável se fizerem o mesmo que fiz. Aceitem a vida tal como ela é. Aceitem as dores, a cegueira, as deformações, os alelumes, o desespero, a desgraça, a fome, a desonra, a lama. Tudo de mal, de injusto que a terra possa dar, são coisas excelentes em comparação ao que terão no caminho do suicídio. É bem possível que haja quem duvide da verdade que vai ser escrita nessas páginas. Dirão que é fantasia. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença. Mas, se sabem raciocinar, que o façam. Eu os convido, desejando ardentemente que não queiram conhecer essa realidade através dos canais do suicídio. Canais cheios de trevas, aos quais me expus eu mesmo. Quem se atira no suicídio espera livrar-se dos sofrimentos considerados insuportáveis. Também eu pensei assim. Enganei-me, porém. É sofrimento milhões de vezes maiores que esperavam dentro do túmulo, onde me escondi, pensando escapar às dores do corpo físico. As primeiras horas depois do meu suicídio foram passadas como se eu estivesse dormindo. Meu espírito ficou desmaiado. Não ouvia, não sentia coisa alguma, a não ser a sensação da morte que acabara de buscar. Era como se aquele tiro maldito, que até hoje ainda ouço, tivesse esparramando cada uma das células que compunham meu corpo. A linguagem humana
ainda não inventou palavras que possam contar as impressões que se sente o suicida logo depois do desastre que ele cometeu. Para entender tudo o que se passa, só outro espírito que houvesse cometido a mesma loucura. Nessas primeiras horas, que fossem só elas, já seria um inferno grande demais para qualquer um. Sente-se dolorosamente machucado, nulo, arrebentado em cada uma das suas moléculas. Perde-se no vácuo e, apesar disso, sente-se medo, acovarda-se, sente-se a profundidade apavorante do erro cometido, na certeza que se ultrapassou os limites permitidos. Pouco a pouco, fui me sentindo acordar. Sentia frio, muito frio, tremia. Tinha a impressão que minhas roupas eram de gelo e estivessem grudadas na minha pele. Faltava-se o ar. Sentia um mau cheiro muito grande, tão grande que me causava náuseas. Sentia uma dor muito aguda na cabeça, partindo do ouvido. Levei a mão ao ouvido, direto, e percebi o sangue escorrendo do buraco feito pela bala do revólver que usei para o suicídio. O sangue manchou-me as mãos, a roupa, o corpo. O espírito, quando permanece sintonizado com a matéria, acompanha o frio experimentado ao cadáver. Daí se explica o contato que temos quando em sonho com pessoas tidas como mortas e elas nos apresentam um toque frio. Com relação à dor que o espírito afirma sentir, é o reflexo, dor moral, da forma de comparativo da sua conduta enquanto encarnado. Feita esta observação, voltemos à narrativa de Camilo. Eu nada enxergava. Devo esclarecer que o motivo que me levou ao suicídio foi a revolta por haver ficado cego. Pensei que o sofrimento da cegueira fosse grande demais. Como eu estava enganado. E ao acordar da morte, sentia-me ainda cego, e além de cego, agora estava ferido. Mas eu acreditava estar apenas machucado e não morto. Sim, a vida continuava em mim, não havia sido suficiente para matar-me. Imaginei estar deitado em algum leito de hospital ou em minha própria casa, mas, nada conseguindo ver, era impossível reconhecer o lugar. As dores, a incerteza sobre onde estava e a solidão começaram a me angustiar. Chamei por meus familiares, por amigos, mas o silêncio continuava em torno de mim. Cheio de mau humor, gritei por enfermeiros, médicos que possivelmente estariam me assistindo. Bradei por qualquer pessoa que pudesse abrir as janelas daquele aposento em que me achava. Eu precisava de ar puro, de cobertores quentes que afastassem de mim aquele frio intenso. Queria que fizesse um curativo na ferida do ouvido, que me trouxessem alimento e água, pois tinha fome e sentia sede. Mas o que ouvi horas depois foi um vozeiro que começou ao longe e foi se fazendo mais claro, mais próximo. Era um coro sinistro de vozes confusas e desnorteadas, como uma assembleia de loucos. Estas vozes não falavam entre si, não conversavam, blasfemavam, queixavam-se, lamentavam, reclamavam, gritavam, gemiam, choravam, um pranto de horror, suplicavam socorro e piedade. Aterrado, sentia-me ligado, não sei de que forma, aquelas pessoas que gritavam. Aquelas vozes infundiam-me tão grande pavor que tentei levantar-me. Aliás, mesmo que eu pudesse, como sairia dali? Se estava a esvair em sangue? Como andar se estava cego, em lugar que não sabia qual era? Cheio de covardia, me pus a chorar. Aquele som de loucos parecia fazer estranho coro comigo, como se tivéssemos algo em comum. Depois de grande esforço, consegui me levantar. O corpo estava frio, os músculos ressecados, sentia o corpo inteiro formigando. Quando fiquei em pé,
O cheiro repugnante de sangue e carne podres fizeram-me tão fortes que senti náuseas. O mau cheiro partia do ponto em que estivera deitado. Não entendia como poderia cheirar tão mal a cama em que me achava. E o sangue continuava a correr, manchando minhas roupas. Eu estava inteiro coberto por este sangue empastado que não parava de sair do ferimento que eu mesmo fizera. Com surpresa, percebi estar vestido com minhas melhores roupas, como se fosse a uma festa, apesar de estar preso a um leito de dor. Eu não entendia também como de um machucado até pequeno pudesse sair tanto sangue, e por que não havia ali perto alguém para me fazer curativos e trocar os panos. Inquieto, vaguei pela escuridão, procurando uma porta de saída, e tropecei. Tropecei num monte de destroços e me abaixei, querendo examinar com as mãos quais coisas eram aquelas que estavam à minha frente. Então, Deus, descobri que o montão de destroços era nada mais, nada menos a terra de uma sepultura recentemente fechada. Não sei como, se estava cego, pude ver, no meio da escuridão, o que existia em volta. Eu estava no cemitério. A loucura se apoderou de mim. Comecei a gritar, a uivar como um demônio enfurecido. E agora era eu quem fazia coro àquelas vozes malditas que não se calavam e pareciam se aproximar mais. O que eu fazia no cemitério? Como havia ido parar ali, assim ferido, sozinho, fraco e doente? Era verdade que eu tentara me suicidar, mas não havia conseguido. Eu dera o tiro, mas estava vivo. Eu quisera morrer, mas... E devagar, a consciência me falou coisas que eu não queria pensar. Não quiseste o suicídio? Pois aí o tens. Como assim? Como poderia ser? Eu não havia conseguido morrer. Acaso não estava ali, vivo e andando? No entanto, nem havia acabado de fazer essas perguntas quando me vi a mim próprio. Vi-me como em frente a um espelho, morto, atirado num caixão, já com as carnes apodrecendo no fundo de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Fugi dali, desejando me esconder de mim mesmo, cheio de horror. E como um louco que agora estava, corria, tendo sempre à minha frente o meu corpo apodrecendo no túmulo, coberto por lesmas nojentas e famintas que brigavam entre si para devorar aquele corpo que era eu mesmo. Que vontade de morrer! Que vontade de morrer de verdade! Pois mesmo querendo me matar, continuava vivo, igual antes, ou mais ainda. Na fuga desesperada, consegui chegar à cidade. Fui entrando em todas as portas que encontrava abertas, a fim de me esconder. Vagava pelas ruas, tropeçando, caindo, escorando-me nas paredes, sofrendo sozinho ali, naquela mesma cidade onde eu sempre fui respeitado, onde meu nome era endeusado como um gênio. Consegui chegar à minha casa. Ali percebi grande desordem. Meus objetos de uso pessoal, meus livros, manuscritos, apontamentos, nada encontrei nos meus lugares de costume. Senti-me estranho dentro da minha própria casa. Nem amigos, nem parentes me dedicavam ao menos uma palavra de conforto. Dirigi-me a consultórios médicos, tentei ser acolhido a um hospital, pois sentia febre, dor e amargura. No entanto, apenas a indiferença era o que eu encontrava. Em vão, apresentava-me, ninguém ligava a importância quando eu dizia o meu nome, quando eu dizia quem era, o que havia feito, meus títulos, minhas qualidades pessoais. Orgulho tolo, pois ninguém me olhava sequer. Aflito, sentindo muitas dores, não encontrava alívio em parte alguma. E o meu corpo, morto,
Me atraía para o túmulo onde se encontrava, como se poderoso imã me chamasse com força. Era tão grande a atração exercida pelo meu cadáver, e não encontrando lugar algum onde pudesse ao menos descansar, voltei ao local onde viera, o cemitério. Debrucei-me soluçando sobre a sepultura que guardava meus miseráveis restos, sentindo uma fúria diabólica, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, apesar disso, continuava vivo e sofrendo mais, muito mais que antes. Durante alguns meses, vaguei sem rumo, ligado à carne que apodrecia. Não podia me ausentar dali. Apesar da minha cegueira, vi fantasmas perambulando pelo cemitério, iguais a mim. Estavam chorosos e aflitos. Numa das vezes em que eu ia e vinha tropeçando pelas ruas, ao dobrar uma esquina, deparei com certa multidão, uma porção de individualidades entre homens e mulheres. Era noite, ou pelo menos eu achava que era, pois estava sempre envolvido pela escuridão da cegueira. Essa multidão era a mesma que vinha me aterrando com seus lamentos desde que acordei na morte. Tentei recuar, fugir, ocultar-me, porém, logo me vi envolvido por aquelas pessoas que uivavam desesperadamente. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, e era tal aglomeração que perdi-me dentro dela. Aquele bando de dementes era conduzido por soldados, que agora conduziam a mim também. A cada momento juntava-se à multidão outro vagabundo, como acontecera comigo, que mesmo querendo, não poderia mais se afastar da turma barulhenta. Pensei que estivéssemos sendo conduzidos à prisão. Protestei. Em altas vozes bradei que não era um criminoso, enumerando meu nome, títulos e qualidades. Mas os guardas, se me ouviam, nem tiveram trabalho de responder. A caminhada foi longa, o frio era cortante e engelava a todos. Misturei minhas lágrimas e meus lamentos ao coro de vozes horripilante, participando eu também da triste sinfonia de dor. Finalmente, começamos a caminhar por um vale profundo. Caminhamos muito, muito. Cavernas surgiram de um lado e de outro numa espécie de ruas que nada mais eram que estreitas gargantas entre montanhas sombrias. Não se via terra no chão, tudo eram pedras, lamaçais, pântanos, sombras. Entrávamos cada vez mais naquele abismo. Finalmente, no centro de grande praça encharcada, os soldados fizeram alto e com eles estacou a multidão. Fizemos silêncio, até percebemos que a soldadesca se retirava. Eles se afastaram, abandonando-nos ali. Sem sabermos o que significava aquilo, corremos atrás deles, procurando nos retirar também, mas foi em vão. Os pântanos, as cavernas, as ruelas eram tantas que nos perdíamos num labirinto, pois para quaisquer lados onde olhássemos, para onde nos dirigíssemos, o cenário era sempre o mesmo. Estranho terror se apossou de todos nós.